E como é que o professor Celso Zelt enxerga hoje o trabalho da mídia esportiva? Não o comentarista da ESPN, o professor. Porque as coisas mudaram muito, né? Tem o lado positivo e o lado negativo, acredito. Eu fico meio assustado com os meus alunos que querem fazer jornalismo esportivo porque não conseguiram jogar, porque querem ficar perto do esporte. Eu acho que isso é muito pouco. Eu acho que você tem que entender que você está fazendo, pelo menos o jornalismo que eu faço é, antes de tudo, jornalismo. Eu não sou contra o entretenimento. Eu acho que o entretenimento é um excelente meio para se atingir um fim. Eu mesmo fiz coisa muito bem-humorada lá. Não era humorismo porque eu não sou humorista, mas a gente fazia o Loucos por Futebol na ESPN, que era um programa descontraído, de cultura esportiva. Eu cantava o hino dos clubes. O Marcelo Duarte levava lá grande Marcelo brincadeiras. Né? Então, não sou contra o entretenimento. Eu só acho que, às vezes, o entretenimento, isso no jornalismo em geral, está abafando o jornalismo. O jornalismo está muito preocupado só com o que as pessoas querem, não com o que elas precisam. E, às vezes, você precisa de coisas que você nem sabe que existem. Então, se a gente ficar nesse rame-rame só do clique, da audiência, da curtição, do cara que vai te seguir, as pessoas não vão se desenvolver. É um pouco essa coisa que a gente estava falando do Ancelotti. O cara precisa saber que o cara chama Ancelotti. Se você chamar só de Ancelotti, ele vai ter uma geração aí que vai crescer, nascer e morrer sem saber disso. E nós somos culpados disso. Então, não sou contra bom humor, adoro uma brincadeira, mas eu acho que isso tem que ser um meio para um fim. E o futebol, o esporte em geral, é um excelente meio para as pessoas se tocarem por outras coisas. As páginas de esporte do tempo do jornal, e agora as telas de esporte, enfim, os áudios de esporte, eles têm uma responsabilidade muito grande num país como o nosso. Né? Eu acho que é um desserviço quando a gente fica só no raso, quando a gente só bate da trave. A gente pode passar mais coisas pelo esporte. Então, o futebol, ele deve ser encarado como uma coisa séria, deve ser encarado como um entretenimento, como uma diversão, como algo para olhar com um olhar mais jornalístico, ou tudo ao mesmo tempo? Eu acho que tem espaço para tudo. Eu sou a favor de tudo. Eu sou a favor, antes de tudo, da honestidade com a pessoa para quem você está oferecendo a sua mensagem. Né? Então, você travestir de jornalismo que não é... Porque o futebol não é um produto ou um serviço essencial, né? Não. Ele não é uma coisa que não precisa ser levado ao pé da letra, assim como um assunto econômico ou político. Mas ele é uma excelente linguagem. Sim, eu também acho. Pelo futebol aí, você chega em coisas... Porque, por exemplo, eu acho muito perigoso você ter um influencer de economia. Esse cara pode prejudicar um investimento seu, uma coisa séria, né? Agora, um influencer de futebol, qual que é o problema se ele falar alguma coisa que talvez não seja... Uma borracha. Não vai te prejudicar tanto, eu acredito. Não fazendo apologia de violência. Isso, que aí também vai por outras coisas. E aí não é só o futebol, aí qualquer outra coisa... rock, política... então. O Milton Neves falava, né? Que o futebol é a mais importante das coisas, menos importante. E vice-versa, eu acho que é muito legal essa frase. Você concorda com isso? Eu acho legal pra caramba. Eu concordo, mas eu tenho medo de, ao concordar, a gente estar subestimando a força que o futebol tem. O futebol é uma linguagem, né? Futebol é um negócio que faz o cara mais simples lá da empresa tirar sarro do dono da empresa no dia seguinte de manhã e o cara tem que passar de cabeça. É verdade. Né? É um canal assim, para gerações, para vocês então, que são mais jovens, mas da minha geração para trás, era o único papo que a gente tinha com o pai. Você não conseguia falar de sexo com o pai, mas você falava de futebol. Porque os tabus eram mais, né? Então abertura, né? É muito mais importante. Concordo com o Milton, é a mais importante das menos importantes, mas ela é importante, né? E ela não pode ser subestimada. Essa coisa da brincadeirinha pela brincadeirinha, a gente também sofre muito com isso como jornalista. Eu nunca vi numa redação ninguém se orgulhar de não entender nada de política, de economia. Eu já vi vários colegas passarem no meio da redação e falar bem alto assim, eu não entendo nada de futebol. Né? Você não entende nada de futebol, então você é um ET. Porque as pessoas estão falando de futebol à sua volta. Então, antropólogos, sociólogos, que não têm um pé, uma atenção no futebol, não são profissionais completos na sua área.
Ainda mais num país como o Brasil. Uma manifestação bem popular, né? Inclusive, isso é muito importante, professor, que você está falando, o Alfinete também comentou no começo. Eu estava assistindo o jogo Holanda e Finlândia, né? Aí eu vendo a Holanda lá, cara, puta seleção, lembrei do Cruyff, do Bergkamp, do Kluivert, um monte de jogador bom que jogou na Holanda já, né? Aí eu olhei pra Finlândia e falei, caramba, tinha um cara bom da Finlândia, velho. Aí eu lembrei do Litmanen, que era o camisa 10 do Ajax lá de 95, né? Naquele timaço. Ele era da... Ele era o camisa Mas 10 ele era da não, Finlândia? é da Finlândia, finlandês. O finlandês. O finlandês. O único. Ele era o camisa 10 do Ajax. Eu E o lembro dele. meio-campo do Ajax era Litmanen, Seedorf e Davids. Esse cara jogava muita bola. E aí o jogo te lembrou porque Me lembrou, juntou me os dois remeteu. países do sul. Então, assim, é uma coisa isso. muito cultural, né? Graças a esse jogo que eu tava vendo, me remeteu essa imagem desse jogador. Você sabe que eu conheço um corintiano finlandês? Ah, é? mesmo? O Kimo. Ele mora aí na área? Ele esteve no Brasil, foi em casa me visitar, levou Que legal. uma miniatura de uma camiseta da Finlândia. A história desse cara é muito louca. Quando eu lancei o almanaque do Corinthians, tem uns jogos do Corinthians na Finlândia, numa excursão, nos anos 50. Caraca. E aí eu comecei a receber uns e-mails desse Kimo em português, falando assim, olha, onde o senhor falou ali do jogo do Corinthians com a Finlândia, aí tinha um cara lá da Finlândia que tinha feito um gol, e eu coloquei um nome, mas na verdade ele era conhecido pelo outro nome. Era como se eu tivesse colocado Depay e o cara fosse Memphis. Tá. Então ele pedia esses acertos. E ele manda um, mandou dois, mandou três. Aí eu mandei um e-mail, eu falei, mas você é brasileiro morando na Finlândia? Ele falou, não, eu sou um finlandês corintiano. Aí ele contou a história que em 94, assim, esporadicamente, a gente não explora, infelizmente, no Brasil, o nosso campeonato brasileiro. Mas eu não sei porque cargas d'água, em 94, passou o campeonato brasileiro na Finlândia. E o cara se apaixonou pelo Marcelinho Carioca. Nossa. O cara, quando veio aqui na minha casa, ele mostrou, ele tem uma tatuagem do Corinthians aqui. Caramba. Um finlandês. Que viu o jogo lá por... E aí você vê a força, né, de um clube que certa vez eu estive numa reunião. Isso é verdade, há muitas administrações atrás. Ainda propunha uma revista do Corinthians, né? Ainda tinha revista assim, com peso, com papel. E aí o então diretor lá falou assim, para mim é verdade, precisamos de uma revista mesmo, porque o Espéria tem uma. O Espéria, o clube de... com todo respeito, Eu conheço o clube Espéria. Com todo respeito, o Espéria é um clube de esportes amadores que não tem a força da marca do Corinthians. Eu olhei para o cara e falei assim, mas o Espéria... O senhor está falando de um clube e na época eu não conhecia o finlandês, senão eu tinha falado da história do finlandês. Eu falei, pô, eu recebo e-mail de gente do Japão atrás do Corinthians. O senhor está se comparando com o clube... Então, eu acho que isso dá a exata medida de onde as pessoas não sabem onde estão pisando, né?